Olá, está começando mais um Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. A melhor imagem dos canais por assinatura da região, em Campos, Macaé, Rio das Ostras, também em HD. E a gente destaca hoje, fim do Brasileirão 2015 e Vasco rebaixado à Série B, com Avaí, Goiás e Joinville. Fluminense perde do Figueira, que se garante na Série A em 2016. Avaí só desceu porque empatou com o Corinthians em São Paulo. Tricolor paulista se garante na próxima Libertadores com vitória sobre Goiás. Eleições no Flamengo estão acontecendo na Gávea e vai até às 22 horas. E os comentários de Fernando Antônio, agora no Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. Vasco, Avaí e Goiás foram fazer companhia a Joinville na zona do rebaixamento e disputarão a Série B no ano que vem. O Vasco fez apenas 13 pontos, dos 57 disputados no primeiro turno, o que foi fatal para o seu rebaixamento à Série B. No segundo turno, com direção da dupla Jorginho-Zinho, conquistou 28 pontos. Ontem o time de São Januário não foi além de um empate com o Coritiba em 0-0. O jogo no Couto Pereira foi disputado sob chuva e com gramado bastante prejudicado. O Vasco teve um pênalti a seu favor, não marcado pelo árbitro, quando o Nenê foi derrubado pelos zagueiros do Coxa. Mas pelo que produziram as duas equipes, o placar acabou sendo justo. No Maracanã, o Flamengo encerrou sua participação no campeonato de forma melancólica, perdendo para o Palmeiras por 2-1. O time do Palmeiras abriu a contagem através de Dudu, num belo gol, e o Flamengo acabou empatando com o lateral Pará, numa saída de gol errada do arqueiro palmeirense. O gol que deu a vitória ao Palmeiras foi marcado por Vitor Hugo, já no segundo tempo. Ontem, antes de todos os jogos, com exceção do jogo do Corinthians, o Bom Senso Futebol Clube promoveu um protesto, pedindo a saída do presidente Marco Polo Del Nero da CBF. E o Fluminense foi a Florianópolis e acabou perdendo para o Figueirense por 1-0, resultado que ajudou até a rebaixar o Vasco. A torcida do Flu no Orlando Scarpelli pediu os jogadores que entregassem o jogo. No entanto, os jogadores tricolores foram para cima e exigiram bastante do goleiro do Figueira. O único gol da partida que deu a vitória ao time catarinense foi marcado por Marcão, que, segundo os comentaristas, antes de finalizar, empurrou o lateral do Fluminense. Carlos Alberto cometeu falta violenta sobre Léo Pelé e o árbitro advertiu apenas com cartão amarelo. Olha aí, o Corinthians é campeão há 3 rodadas e estava perdendo para o Avaí no Itaquerão com o gol de Claudinei. O resultado deixava o Avaí na Série A. No entanto, Wagner Love marcou para o Timão e o jogo acabou empatado em 1-1. No Serra Dourada, Rogério garantiu a vitória do São Paulo sobre Goiás com um golaço. A vitória também garantiu o tricolor no G4 e na próxima Libertadores. O Grêmio terminou o campeonato em 3º lugar. Vai receber a premiação de cerca de 4,5 milhões de reais. Tricolor gaúcho derrotou o Joinville, lá em Santa Catarina, por 2-0. Gols de Marcelo Oliveira no primeiro tempo e Bobô no segundo. Em Porto Alegre, com 2 gols de Vitinho, o Internacional passou pelo Cruzeiro. O Inter terminou o Brasileirão em 5º lugar. E em Chapecó, o Galo Mineiro fez 3-0 na Chapecoense, gols de Thiago Ribeiro e Leonardo Silva no primeiro tempo e Patrick na etapa final. O Atlético ficou em 2º lugar, terá premiação de 6,5 milhões de reais. A única goleada da rodada aconteceu na Vila Belmiro, onde o Santos derrotou o Atlético Paranaense por 5-1. Detalhe é que o time do Paraná marcou primeiro com o zagueiro Kleberson. O Peixe achou desaforo, foi em frente e marcou com Geovânio 2 vezes, Gabigol 2 vezes e Vitor Bueno. E o Corinthians terminou o campeonato com 81 pontos, a maior pontuação depois do Brasileiro por pontos corridos. O time lá do Itaquerão, seguido pelo Atlético Mineiro com 69, Grêmio 68 e São Paulo 62.
Dos cariocas, o melhor posicionado foi o Flamengo, em 12º lugar com 49 pontos. Isso lhe garante o direito de disputar a Sul-Americana. E o Fluminense em 13º com 48. O Vasco com 41 em 18º. Estão acontecendo hoje na Gávea eleições para a diretoria do Flamengo, com 3 chapas concorrendo. De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope, de boca de urna, o presidente Bandeira de Melo tem reeleição garantida com cerca de 60% dos votos. Ontem o dirigente confirmou que, se eleito, Muricy Ramalho será o técnico do Flamengo. O próprio treinador já confirmou o acerto com o clube rubro-negro. Daqui a pouco nós voltamos com o seu Boletim do Esporte, com a apresentação e os comentários de Fernando Antônio. Rapidinho, é pai bola, hein? Segura aí.